Tudo bem, gente? Estamos de volta aí com mais um vídeo, mais um assunto sobre enraizados na palavra. E olha, nessas 3 primeiras semanas já tratamos de 3 assuntos específicos, né? A gente já falou sobre a palavra, a importância dela, que a palavra, ela é o que vai moldar aqui dentro de nós, né? Então são sementes que transformam vidas. Cada vez que eu estou ali buscando a palavra, eu estou ali entendendo o que o Senhor está fazendo, o Senhor quer mudança da minha parte, gente, a minha vida muda, e muda mesmo, tá? Eu falo que ela ali é o nosso norte, né? A nossa direção, a palavra do Senhor. A segunda semana falamos sobre raiz, o quanto é importante estarmos enraizados, o Senhor, criarmos raízes profundas, né? A gente trouxe exemplos aqui da pessoa que construiu a sua casa, né, na areia, e a outra construiu na rocha. O que aconteceu? Então, assim, a raiz, gente, ela não cresce no momento de tempestade na nossa vida, não, tá? No momento de pressão, não. Ela simplesmente vai revelar, né? As tempestades revelam como que a nossa raiz está. Se realmente ela está aprofundada no Senhor, porque a nossa reação diante da pressão, da tempestade, das coisas que aconteceram, é que vai mostrar essa maturidade aí, tá? A terceira semana nós falamos sobre identidade. Quantas pessoas estão aí, ó, patinando no mesmo lugar? Elas querem mudança, todo mundo quer mudar para melhor, não é verdade? Só que a gente não consegue muitas vezes. Por quê? Porque a identidade que nós estamos apresentando aí não é a identidade que o Senhor tem para nós, mas foi uma identidade que nos definiram, pessoas que nos definiram, situações, né? Momentos que aconteceram na nossa vida, e a gente aceitou isso como uma nossa identidade, uma voz aqui dentro de nós. E ali a gente começa a mostrar, né, que a única identidade que tem que ser válida na nossa vida é o que o Senhor já falou a nosso respeito. E nessa quarta semana começamos a falar sobre o propósito, a entender o que é propósito, como viver o propósito do Senhor, né? E tentar aqui, de uma forma simples, vamos dizer assim, né, mostrar que o propósito nosso, ele não começa grande, né? Ele não começa já num palco onde os holofotes estão na nossa vida, não, mas na nossa intimidade com o Senhor. Sabe aquele momento de você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ali ao Senhor, porque Ele estará com você, onde ninguém está vendo? O nosso propósito começa a ser formado ali, não numa plateia, não, gente, tá? Então hoje nós vamos falar que pequenas obediências revelam grandes propósitos. Lá em Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Muitas pessoas estão esperando um grande chamado, uma grande oportunidade, um momento extraordinário para viver o propósito de Deus. Só que não é assim. No reino de Deus não é dessa forma. No reino de Deus, a gente não começa no grande, tá? Mas sim no pequeno. Então são as pequenas decisões do nosso dia a dia que vai fazer o quê? Formar o nosso propósito, né? O propósito sendo construído. Muitas vezes a gente acha assim, porque ninguém tá vendo, então vou fazer relaxado, ou vou mentir aqui só para me dar bem. São essas pequenas decisões que vai mostrar como que tá aqui dentro, tá? Então, se eu sou fiel no pouco, o Senhor sabe que se Ele me der o muito, eu também vou continuar sendo fiel. Mas se eu não sou fiel no pouco, não adianta eu ficar bravo porque o Senhor não está me dando o muito. Porque não tem como. Se Ele fizer isso vai ser para nossa destruição. Então, assim, a gente precisa entender que, por exemplo, as pequenas decisões, né? Obedecer quando ninguém está vendo, né? Às vezes seu chefe pede alguma coisa para você fazer, né? Mas assim, você tem a opção de obedecer ou não, né? Você tem essa opção. Mas qual vai ser a sua reação? Né? Ele não está vendo ali, não sabe se você foi fazer o que ele pediu ou não. Como vai ser a sua atitude? Entendeu? A Bíblia fala em Colossenses, acho que capítulo 3, eu não lembro agora os versículos, né? Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com excelência, como se estivesse fazendo para o nosso próprio Deus. Independente de quem pediu algo para você, faça com excelência. Não olhe para a pessoa, foi o fulano que me pediu, então eu não vou fazer desse jeito. Não quero, não gosto, então vou relaxar aqui. Gente, essas pequenas decisões, elas estão construindo um caminho para me levar no propósito, ou não, tá? Por exemplo, outra coisa,
O Senhor pede para você perdoar alguém, perdoar mesmo quando está doendo. Só que aí você decide não fazer isso porque a dor está gritando dentro de você. Isso é uma desobediência. Então não é questão assim, mas eu tenho que perdoar. A Bíblia fala sim, nós devemos perdoar 70 vezes 7, todos os dias a mesma pessoa, seja o quanto ela precisar. O Senhor nos perdoa, então a gente não pode simplesmente isolar a situação e ficar só olhando, mas aconteceu isso comigo, fizeram isso comigo. Eu não estou negando a dor, eu imagino quanto doeu. Só que enquanto você ficar preso na dor, ficar nessa situação, a mágoa vai ter voz dentro de você. A dor vai ter voz. Lembra que a gente já falou que a dor, ela grita dentro de nós? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ou, por exemplo, quando o Senhor pede para abrir mão, quando a vontade é continuar fazendo aquilo. O Senhor fala, não, deixa. Agora tem a hora de deixar. E você fala, mas eu não quero, tá dando tudo certo, tá tudo bem. Não, é a hora de deixar. Então são pequenas decisões. Então essas pequenas desobediências, essas pequenas obediências, quando a gente decide obedecer ao Senhor, parecem simples, só que eu falo assim que elas carregam um peso espiritual gigantesco, tá? Então elas revelam quem nós somos mesmo diante do Senhor, quem você realmente é diante do Senhor. Então quando eu decido obedecer, eu estou falando, olha Senhor, eu estou aqui, eu quero te obedecer, mas quando eu falo não para o Senhor, está demonstrando o quê? Algo que ainda não foi ajustado dentro de mim. E aí a gente quer pular essa etapa. Não tem como pular, gente. Não tem com o Senhor, a gente não pula processo, tá? A gente volta na estaca ali inicial, onde a gente não conseguiu passar, mas pular o processo com o Senhor não dá. Então, a verdade, gente, que não existe propósito sem obediência. Grave isso. Não tem como haver um propósito, se cumprindo a minha vida, se eu não obedecer ao Senhor. Então Deus, ele não vai revelar o próximo passo para quem ignora o passo atual. Já pensou nisso? Então, muitas vezes a gente ora por direção, a gente fala, Deus não responde, Deus não fala comigo, eu estou pedindo, mas ainda muitas vezes a gente ainda continua negligenciando aquilo que Deus já falou claramente. E às vezes não falou nenhuma, às vezes 2, 3, e eu tô ali, enrolando, muitas vezes não concordando, não aceitando, e falando não para Deus. Então, isso é muito sério, sabe por quê? É exatamente aí que o inimigo, ele encontra espaço para atuar na nossa vida. Então, quando você escolhe não obedecer, mesmo situações simples, coisas pequenas, você está abrindo brechas. Tá? Então, não é que o diabo ele tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas é que a desobediência, ela nos afasta do centro da vontade de Deus. Então, fora desse lugar, fora da presença de Deus, sabe o que acontece? Tudo fica mais confuso, mais pesado, mais distante. Você já se sentiu assim? Vou te dar um exemplo. Deus começa a incomodar, para que você busque mais a Ele. Só que você ignora. Sabe o que vai acontecer depois disso? Você vai começar a sentir vazio aí dentro de você, sem direção, espiritualmente fraco. E às vezes a gente acha, o inimigo tá aqui, Ou às vezes a gente fala assim, cadê Deus? Deus não responde. Não é que nós estamos em desobediência. Ele pediu algo e nós não estamos fazendo, tá? Um outro ponto aqui, Deus pede para que você perdoe alguém, só que você decide guardar mágoas aí dentro. Aí com o tempo, sabe o que vai acontecer? Isso vai virar peso, uma trava emocional e sabe que também te impede de avançar. Aí você vai achar que você tá assim por causa da outra pessoa que te fez mal, mas não, é porque você está em desobediência. Gente, lembra uma coisa, quando o Senhor nos chama, Ele nos escolhe, porque a palavra diz que Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. Mas quando a gente corresponde a isso, Ele nos chama, a gente começa a ter uma certa responsabilidade. Só que muitos cristãos não querem assumir essa responsabilidade. Vivem de uma forma como se fossem vítimas, de algo que aconteceu, ou acham que Deus trabalha da mesma forma que o homem aqui na terra,
né? Ou acha que não é tão relevante nisso. Não é assim. Então, quando eu decido, por exemplo, não obedecer o Senhor, eu estou dando muito espaço para o inimigo atuar na minha vida. E aí a gente precisa assumir essa responsabilidade. Então, assim, se caso isso tenha acontecido com você, esteja acontecendo com você, de você não obedecer ao Senhor, de estar negligenciando alguma coisa que Ele te disse, às vezes essa trava que está na tua vida não é por causa de culpa de ninguém, não. É porque você está decidindo mal. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu falo assim que os pequenos detalhes são grandes pedras de tropeço. Podem se tornar, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado. O que nós estamos negligenciando, né? Então perceba que não são decisões grandes aos olhos humanos, mas tem consequências profundas no espiritual. Então, às vezes, coisas simples, o Senhor está te pedindo, né? Cidiane, agora é hora de abandonar. Cidiane, isso não é bom para você. Cidiane, olha, você precisa insistir mais nisso. Mesmo você falando, não quero, mas você precisa ficar firme nisso, tá? Então, filhos de Deus não vivem pela própria vontade, tá? Mas eles vivem pela direção do Pai. Eu vejo meus filhos aqui, eles sempre estão perguntando para mim, para o Mauro, o que eles fazem, né? Tá certo aquilo? Vão por ali mesmo? Porque eles confiam nisso, são filhos para fazer isso, né? Então a gente, como pai, mãe, a gente direciona. Então é isso que o Senhor faz. Então os filhos de Deus não têm, eu falo assim, não vivem por essa própria, uma vontade própria, né? Mas ouvindo que o Senhor direciona. Então, por mais vezes eu falo assim que tem coisas que eu acho lógica, eu falo assim, óbvia, na verdade, né, que o Senhor vai falar. Mas eu pergunto para Ele, né? Por exemplo, agora mesmo, né? Tava gravando aqui esse vídeo e acho que eu gravei umas 5 vezes aí, deletei tudo, não tava dando certo. Aí eu fechei o olho e falei, Senhor, eu já sei que o Senhor já falou, né, em João 15:5, sem mim não podeis fazer coisa alguma, né? E eu tô aqui, Senhor, cabeça dura, né? Eu preciso do Senhor, eu não posso fazer nada disso sem o Senhor, né? São coisas simples, não é só na questão, a gente fala assim, às vezes a gente chama o Senhor só na questão espiritual, né? Não, é para tudo, até pegar o carro, né? Eu sempre falo isso para minha filha, eu falo, filha, vai dirigir, você tem que falar, Senhor, esteja comigo, me guardando, né? Me ajudando, porque por mais que eu saiba dirigir, eu não sei o que vai acontecer daqui 1 metro aí na minha frente, né? Esse tempo mesmo eu estava saindo da garagem de casa, tem uma rampa, eu sempre saio com cuidado, porque passa as crianças aqui, principalmente com patinete, né? Patinete elétrico. E aí, olhando do lado de cima, eu já tinha descido um pouco a rampa, olhando para o outro lado, né? Ver se não via ninguém. Quando eu fui olhar para o lado do passageiro, minha filha estava do lado do passageiro, eu olhei o menino se aproximando e ia dar direto na porta do meu carro, né, com o patinete, porque ele estava olhando, não sei qual a velocidade que ele estava, mas ele estava olhando para baixo, ao invés de olhar para frente. Eu falei, Jesus amado, né? Mas assim, ia pegar em cheio, ele ia machucar muito ele conseguiu desviar rápido. Então assim, acidentes bobos acontecem. Então a palavra diz, sem mim não podeis fazer coisa alguma. Então, gente, comece a depender do Senhor para tudo, seja nas coisas simples, por mais que você saiba fazer, você pode ser experiente nisso, mas sempre imprevistos acontecem, tá? Então, assim, Jesus, né, voltando aqui, ele é o maior exemplo disso tudo, né? Mesmo tendo poder, ele escolheu obedecer. Lembra quando ele, antes de ir, né, para a cruz, ele disse assim, né, mesmo com tanta dor, aquela agonia dentro dele, ele tinha falado, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Gente, imagina o desespero de Jesus, a agonia que ele estava enfrentando naquele momento, né? Mas ele continuou, ele colocou um ponto final, não. Eu falei assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Ele entendeu que havia um propósito ali. Ele sabia o que estava por trás disso tudo. Porque ele estava sempre, eu falo assim, conectado com o Pai. Sempre a gente vê ali, Jesus se afastou para orar, Jesus estava orando, sempre você vê Jesus
tendo esse momento com o Pai. Jesus fazia isso. E nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso também. Ele ensinou o que nós devemos fazer. Então, muitas vezes a gente só fala assim: Senhor, afasta de mim esse mal, não quero mais. Eu não quero mais isso. Mas aquilo, muitas vezes, está ligado com o seu propósito. Então, assim, não desperdice esses momentos, né? Já concluindo que não é de Deus, que é o inimigo, que isso vai te fazer mal. Mas pergunta para o Senhor: ei, Senhor, olha, eu estou nessa situação, o que eu faço aqui? Mas não fique falando: olha, não vou fazer esse, ponto final. Isso está errado, tá? Então a obediência muitas vezes ela vai ser desconfortável, sim, tá? Vai ser muito desconfortável. Só que ela exige o que? A obediência, ela exige uma renúncia, tá? Humildade, ela exige confiança. Só que ela sempre vai nos levar, sabe para onde? Para mais perto do propósito. Sempre lembre disso, tá? Então, cada sim que você dá para Deus vai te posicionar ao propósito. Cada renúncia vai te alinhar ao propósito. Cada passo de obediência, ele constrói aqui um caminho que você ainda não consegue ver por completo, mas ele está te levando para o propósito. Tá? Então, eu quero trazer duas perguntas aqui para nós hoje, para refletirmos mesmo, a gente pensar, né, diante de tudo que nós ouvimos hoje, né? Às vezes a gente fala: poxa, obediência se incomoda, né? Às vezes é algo que o Senhor está pedindo, mas, gente, eu falo uma coisa para você: se o Senhor está pedindo uma mudança sua, ou para você chegar mais perto dele, para fazer algo, é porque ele sabe que chegou o momento seu. Ele não vai pedir algo que você não esteja preparado ou que não seja importante, de relevância na sua vida. Então você está pedindo para você mudar algumas coisas, deixar para lá, ou persistir em algumas coisas, porque isso é o melhor para você. Tá? Nós, é que nem eu falo, nós que somos pais, eu sou falha, o Mauro é falho, nós pais somos falhos, né? A gente não acerta sempre, mas em todo o tempo estamos procurando o quê? Acertar, a dar a melhor direção para os filhos, a alinhá-los, né, na melhor, eu falo assim, no melhor caminho, no ajuste. Então a gente sempre está procurando fazer o melhor para os nossos filhos. Então, se Deus está te falando algo, está sentindo, é Ele que está te incomodando, falando: ó, vai, chegou a hora, é isso que você tem que fazer, faça. Tá? Não espere sentir um momento, se tá bem ou não espere chegar algo assim que fala: agora eu vou fazer. Se você já tem essa percepção, só faça, tá? Então, uma pergunta aqui, a primeira pergunta: existe algo simples que Deus já te pediu para fazer, mas você tem adiado em obedecer? Segunda pergunta: se você ainda não obedeceu ao que Deus já te pediu, não é nem pergunta, é uma reflexão, tá? O que te faz pensar que você está pronto para viver o que Ele ainda vai te revelar? É algo para a gente pensar, tá? Então, olha, eu quero terminar com essa frase aqui, ó: a porta do propósito não se abre com intenção. Ah, eu quero. Não. Mas com obediência. Então não adianta você querer estar bem intencionado. Olha, mas eu tô fazendo isso, mas você às vezes não está fazendo o que o Senhor pediu para você fazer. Então essa porta do propósito, ela não se abrirá na sua vida enquanto não houver uma renúncia, né, uma obediência no que o Senhor está pedindo para você, tá bom? Gente, é isso, tá? Hoje eu falo assim que foi um tema, um assunto para nos chacoalhar, mas nós precisamos acordar, tá? Parar de romantizar o evangelho, achar que tá tudo bonitinho. Não, que nem nós como pais, a gente sempre tá exigindo o quê dos nossos filhos? Organização, respeito, obediência, não é assim? Mas nós também somos filhos de Deus, nós temos nossa responsabilidade com Ele. Então nós não podemos achar assim que Deus me entende, Ele sabe que eu não fiz isso porque eu não estou pronto ainda, eu não quero, aquilo tá me doendo. Mas assim, tudo bem, aconteceram coisas na sua vida, ok? Só que não dá, se Deus está pedindo algo para você, você já tem esse entendimento, você simplesmente não fazer isso,
tá? Então não acho que vai ficar tudo bem, como nós falamos aqui, gente, isso é muito sério. Muitas vezes nós estamos dando esse espaço gigantesco para o diabo vir e fazer o que ele quer na nossa vida, matar, roubar e destruir. Então a partir de hoje, tenha isso, uma coragem e fale assim, Senhor, eu vou te obedecer, custe o que custar, porque eu sei que tudo que o Senhor pedir para mim é para algo bom, algo maior. Eu não estou falando aqui de nos beneficiarmos disso, não é essa questão. Mas sempre quando o Senhor nos chama para algo, um propósito, não envolve só a nossa vida, envolve a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, envolve os nossos pais, as pessoas ao nosso redor. Então, não é esse propósito, não é somente nós que vamos nos beneficiarmos disso, né? Mas através da nossa renúncia, do nosso alinhamento, do nosso posicionamento, outras pessoas serão tocadas também pela presença do Senhor por causa do meu posicionamento aqui. Então veja, isso é muito sério. O propósito nunca está ligado a uma única pessoa, tá bom? Mas sim a todo o reino do Senhor, no que Ele quer envolver as pessoas aqui na terra. Só que nós precisamos hoje tomar essa decisão. Eu quero isso na minha vida, não é que se eu estou pronto, porque ninguém tá, gente, né? Mas assim, eu quero viver sim essa obediência 100% com o Senhor, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Até mais!